Capítulo 22 O regresso das tribos orientais. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Menaxe, Manassés, e lhes declarou: Tendes obedecido tudo o que Moisés, servo de Javé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora, pois, Javé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou, no outro lado do Jordão. Contudo, tende cuidado, somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Javé, o Senhor, vos decretou. Amar Javé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã, e a outra metade da tribo Josué concedera terras no lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Um altar erigido à beira do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as duas tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés na terra de Gileade, anunciaram-lhes: Assim fala toda a comunidade de Javé. Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e desta maneira contra o Eterno? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Javé. Se, portanto, hoje voltai as costas ao Senhor para vos rebelardes contra ele, amanhã mesmo a ira de Javé se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura, passai para a terra de Javé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vô-lo daremos. Mas não abandoneis a Javé, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Arã ben Zerá, Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade.
a razão de erguer um outro altar. Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste ponderou aos chefes das famílias de Israel: o Deus dos deuses, Javé, o Deus eterno e poderoso, ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que ele deixe de nos salvar neste momento. E se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Javé, e para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã, os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Javé, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Javé. E assim, vossos descendentes seriam a causa de os nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: erijamos este altar, que não se destina a oferecer sacrifícios, nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto a Javé, com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz e comunhão, na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então, imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Javé que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Restabelecimento da comunhão. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade e os chefes das famílias de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés, do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que Javé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor, nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Javé. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã, e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. O que disseram agradou a todos os israelitas. Então, louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Javé é Deus.